trazer estudos, conversa, é o seguinte: eu gosto de trazer a teoria para muita prática, muito no dia a dia. Por quê? Porque senão fica só naquela teoria que todo mundo já leu, dos Espíritos, tem certeza, todo mundo sabe qual, e a gente não aplica na prática, ou a gente não identifica onde nós aplicamos. E o presidente da casa, não sei, Jorginho, aqui, ele falou uma questão muito importante, que foi a diminuição do número de espíritas, das pessoas que se declaram espíritas no último censo. Porque o espiritismo, ele é difícil, tanto ser vivido, quanto ser entendido. Quem já leu aí de Valdo Franco, Ana D'Angeles, Joana D'Angeles, é difícil de entender, né? Até algumas palavras a gente não sabe nem o significado. Então, eu gosto muito de trazer cada pergunta dos livros espíritos para a vida cotidiana. E eu também queria fazer uma observação aqui sobre o nome da casa, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Eu já fiz umas 20 palestras sobre o Dr. Bezerra de Menezes, a história dele, do homem. Eu tenho um livro lá, uma biografia desse tamanho, tem até foto quando ele formou médico. Acho que todo mundo conhece o Dr. Bezerra de Menezes. E eu vou falar um pouquinho dele aqui também, como exemplo de uma pessoa na sociedade de progresso. Certo? Eu estou dando um pouco de trabalho aqui, ficando. E para trazer essa palestra do cotidiano, eu me inspirei, lógico, eu acho que todo mundo se inspira na vida, em Jesus. Porque ele falava por parábolas, para as pessoas entenderem. Não é? Eu estou errado. Vou trazer aqui como se eu fosse do direito. Eu mexo com aposentadoria. Se eu fosse falar da lei, da legislação, da Constituição, do artigo, a pessoa fala assim, não, eu não vou aposentar. Mas quando eu falo, precisa de tanto, o seu requisito é esse, a pessoa já entende. Por isso que eu faço assim, os estudos, eu acho que se assim é melhor. Sobre o tema de hoje, que é a lei de sociedade e progresso, é um tema delicado se a gente analisar profundamente. Eu sei que todo mundo tem fé, todo mundo entende o livro dos Espíritos, mas eu sou espírita. Meu pai é católico, minha mãe é católica. Como que eu vou chegar para o meu pai e para a minha mãe e falar que existe um progresso na sociedade hoje? Quem que chega? Um familiar católico fala assim, não, está melhorando. A sociedade está melhorando. Como que ele vai falar assim, não, de jeito nenhum, quando eu era mais novo, não tinha crime. A gente podia andar na rua tranquilo. Alguém discorda? Como que eu vou chegar para uma pessoa? Se eu deve lembrar lá, antigamente, menos crime, a gente andava mais tranquilo, não é? sem dúvida. Como que eu vou chegar com uma pessoa que não é espírita e explicar isso a ela? Isso é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, pensando nisso, porque o número de espíritos está diminuindo. Porque eu vou chegar e vou falar, lê lá no livro dos Espíritos. Ele vai ler, mas os olhos deles não identificam que a sociedade está protegendo. E aí? Então a gente tem que analisar isso. Como que eu vou falar com uma pessoa que não é espírita? Eu viajei, eu e minha esposa, nós fomos para um país que chama Suíça. O taxista conversando com a gente,
ele não sabia o que era estupro. Sabe, mas na Suíça não tem, não tinha. Aí começou a ter agora. Como que eu vou falar para ele que a sociedade melhorou? Alguém tem ideia de como que eu falo? Uma mulher antigamente não, 10 anos atrás poderia sair tranquilamente, 1h da manhã, agora já não pode, na Suíça. Como que eu vou falar que melhorou? Nós vamos no Livro dos Espíritos entender a realidade do que está acontecendo. Porque não é só o Livro dos Espíritos, existe um contexto dentro do Espiritismo que nos explica. Certo? Então nós começamos o seguinte. Antes de eu chegar nesse ponto, como é que a gente vai falar? Só quis dar um gostinho aí. Porque todo mundo tem um parente que é católico, né? Acho que todo mundo é evangélico. Acho que todo mundo veio aqui e é difícil. Testemunho de Jeová. Acho que a gente vai chegar nesse ponto. Então a sociedade, vivermos em sociedade, todo mundo sabe que é importante para a nossa evolução. Mas por que é importante para a nossa evolução? Alguém já raciocinou? O Kardec explica. Mas por quê? Porque sem o próximo, vou dar uma explicação aqui, às vezes você já ouviu. Sem o próximo, eu não consigo amar o próximo. Não é? Jesus não ensinou isso a gente? Mas se o próximo está distante, ele já não é próximo mais. E amar o próximo distante é bom. Agora, amar o próximo no trânsito, vindo e ele não dá certo, e é difícil. Esse aí que era bom. Esse você está na sociedade. Por isso que a sociedade é importantíssima, você está inserido. Lembremos disso. Não tem como amar o próximo sem ele estar próximo. Não tem como. A gente gosta do artista lá que a gente vê na TV. Nossa, ele deve ser gente boa demais. Vou falar aqui o Gustavo Lima, né, que é um sertanejo. Ele deve ser gente boa. Mas se você não convive com ele todos os dias, você não sabe se ele realmente é gente boa, os defeitos dele. E aí, como é que você vai amá-lo? Você está criando uma ideia. Então, viver na sociedade, encarar um ao outro, quem trabalha aqui no comércio, quem trabalha lidando com o público, tem que dar graças a Deus, porque é ali que te testa. Não é? Eu já estou olhando aqui. É ali que te testa. E o engraçado é que nós, enquanto atendentes, funcionários, a gente acha muito do jeito que as pessoas às vezes nos tratam. Não é? Mas quando a gente está do outro lado, a gente trata da mesma forma. É um raciocínio também. É um raciocínio. Isso é importante a gente verificar. Então nós temos que ter graças a Deus. Eu tenho um conselho aqui. Como eu lido, advogado, hoje eu estava conversando com um cliente, advogado é uma tristeza. Porque além dos próprios problemas, ele lida com o problema dos outros. E às vezes a pessoa chega ali com um problema muito grande, que o advogado resolver, e ela está nervosa, ansiosa. E se eu ficar nervoso, ansioso, porque ele está nervoso, ansioso, vai ficando pior. Então a minha estratégia é chegar rindo, brincando, falando alguma coisa boa, que a pessoa ela não consegue ficar ruim. Ela não consegue. Se eu te oferecer um abraço, você não consegue. Dá uma desmanchada, não dá? Isso é importante a gente lidar isso na sociedade. Isso que é a prática do que o Allan Kardec fala. Isso que é a prática. Porque teoria
se ela não é posta em prática ou experimentada, ela pode ser falsa. Vocês querem uma teoria que todo mundo escreve lá no vestibular, na escola, que ela não tem prova? Big Bang. O jeito como o universo foi criado. O que os cientistas acham? Explodiu. Explodiu lá, criou. Não tem como provar, então ela pode ser uma mentira. Ela é uma mentira, né? Agora, amar o próximo dentro da sociedade, da convivência, se eu não experimento, é uma mentira para mim. Se eu acho que eu amo o próximo. Eu toco piano. Brinco, né, de tocar. Quando eu vejo alguém com uma música bonita, eu falo assim, eu quero tocar aquela música. Aí na minha cabeça eu acho que eu toco. Na minha cabeça eu acho que vai sair perfeito. Chega lá, fica catando feijão ali no teclado, porque eu não pratiquei. Eu não experimentei. A vida é assim. A vida é assim. E vocês querem outra coisa que eu discordo? É lógico, a gente tem níveis ali de evolução, todo mundo já aprendeu isso. Sabe que uma coisa que eu discordo? É aquele tipo de perdão que a gente perdoa, mas não tem como viver. Eu acho que todo mundo fica com uma pulga atrás da orelha quando ouve isso, né? É até no Evangelho. Quem sou eu para discordar do Evangelho? Mas pensando o seguinte, eu tenho um atrito aqui, como é que é o seu nome? Lucas. Com o Lucas. Aí, eu vou perdoar, mas não quero ver ele. Não, isso não perdoa. Não perdoei nada. Não é?